constituição do que vem a ser a igreja e principalmente a diferenciação entre templo, conceito de templo, de construção física e igreja. Então vemos aí exemplos do que comumente chamam-se templos, chamam-se igrejas, né? Referem-se a essas construções como igreja, mas na verdade acaba por ser um erro, cometerem erros ao aplicar o conceito de igreja, que é muito mais profundo, a essa construção, tá certo? A esse local escolhido, né? Esse local de reuniões que podemos designar como templo, tá certo? É um templo, é uma construção para abrigar o que é de fato a igreja, tá certo? Então a igreja, a eclesia, né, ou a eclésia, ela vem a ser o conjunto das pessoas que estão em torno de um objetivo, que se reuniram em torno de um objetivo, um ajuntamento de pessoas. Então esse ajuntamento de pessoas que convencionou-se, que a eclesiologia está analisando, é o conjunto de pessoas que estão em torno de Cristo, que gozam de comunhão com Cristo, tá certo? Então todos esses, cada um deles em particular, tem comunhão com Cristo e se ajuntam porque são um corpo, estão integradas dentro desse corpo que é completamente unificado pela comunhão. Todos estão em comunhão com Cristo e entre si mesmas, tá certo? Então temos aí a comunhão no âmbito horizontal, que é a comunhão entre os irmãos, a comunhão da igreja, que unifica a igreja num corpo só, que dá coesão a este corpo, e a comunhão vertical, que é a comunhão de cada um, comunhão individual com Cristo, e também a comunhão do conjunto com Cristo, que é o corpo e a cabeça. A igreja sendo o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça do corpo que governa esta igreja, tá ok? Então a igreja é o conjunto das pessoas que estão unidas em torno da pessoa de Cristo Jesus. Agora o grupo de pessoas a quem chamamos eclésia, tá certo? O eclesia, se reúnem em algum lugar, se ajuntam em algum lugar, tá certo? Escolhem um lugar, constroem um lugar para se ajuntar, para abrigar-se do sol, da chuva, do vento, das intempéries. Então este lugar escolhido, alugado, construído, comprado, montado com pedaços de madeira, não sei, ou com mármore vindo da Espanha, é um templo, podemos colocar como templo. Em outros lugares, a própria Bíblia diz que nós somos templo e morada para o Espírito Santo de Deus. Veja que o mesmo conceito pode ser aplicado também a nós em relação ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode se abrigar em nós como nós nos abrigamos num templo, tá certo? Utilizamos-nos daquele lugar como um abrigo, uma morada, tá certo? Para estarmos ali dentro. Então o Espírito Santo, da mesma forma, quando estamos em santificação, quando fomos justificados por Cristo Jesus, santificados por Ele, tá certo? Quando o sangue de Cristo apagou os nossos pecados, nos tornou puros diante de Deus, nos tornamos templo do Espírito, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus habita em nós. O próprio Deus habita em nós, está em nós. Então, como Cristo falou, para estarmos em Cristo e Cristo estar em nós. Veja só o relacionamento de comunhão, de profunda comunhão. Então, nesse aspecto, nós somos um templo para o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Agora, num aspecto mais objetivo, né, um aspecto, vamos dizer assim, mais concreto, a igreja é o ajuntamento de pessoas em torno da pessoa de Cristo Jesus. E a igreja abriga-se dentro de um templo, uma construção física para reunião, para culto, para discutir um assunto, para estudar a Sagrada Escritura, para orar, tá certo? Como Jesus fala, minha casa será chamada casa de oração, se referindo ao templo de Jerusalém. O templo que na verdade estava sendo gradativamente substituído pelo templo que ele viria a ser para nós. Por isso que Cristo não estava tão ligado ao templo de Jerusalém, mesmo que exigisse respeito com relação a ele, porque o objetivo dele era ser casa de oração, então não poderia ser covil, usado como um covil de ladrões, tá certo? Para enganar o povo e para fazer comércio
dentro do templo. Então tome muito cuidado com aqueles que tentam comercializar o evangelho, tentam comercializar o templo, o culto, a oração, os milagres, aqueles que estão comercializando as coisas de Deus. Tome muito cuidado. Jesus reagiu severamente contra aqueles que estavam comercializando naquele templo que já estava sendo substituído por ele mesmo. Ele viria a ser para nós o templo. O que o templo de Jerusalém significou para os judeus, Cristo viria a ser para nós. Por isso que naquela discussão com os discípulos, os discípulos tentando mostrar a Jesus, mostrando-se admirados com a construção, as pedras, toda aquela arquitetura, e Jesus não deu muita importância àquilo e falou: em 3 dias eu posso destruir e reconstruir. Eu posso destruir, esse templo será destruído, e em 3 dias eu reconstruo, eu reergo. Ele está falando de si mesmo. Ele aproveita o interesse em torno do templo de Jerusalém para referir-se a si mesmo, o templo que ele viria a ser. Então perceba aí a ordem de importâncias. Aquilo que o templo de Jerusalém significava para Israel, o que significava para Israel? A presença de Deus. Deus está no templo, Deus está no Santo dos Santos, Deus recebe os sacrifícios, recebe as nossas orações, tá certo? Quando nos reconciliamos com Deus é por meio do templo. Então o templo significava Deus no meio do povo, e Jesus está substituindo exatamente o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era Deus de uma forma concreta no meio do povo de Israel. Jesus é o templo universal que está onde 2 ou 3 estão reunidos. Perceba, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estou eu ali no meio deles. E aí cai por terra a ideia de servir a Jesus de forma individual, tá certo? O individualismo não é possível. O individualismo não é possível diante dessa perspectiva, dessa realidade, de que Jesus pode construir uma igreja com um mínimo de pessoas, mas é necessária a comunhão entre essas pessoas e a subordinação a Cristo Jesus. Estando 2 ou 3 reunidos em meu nome, e estou eu ali no meio deles. Então Jesus torna-se o templo para aquelas pessoas, independentemente do templo de Jerusalém. Não faz mais nenhum sentido. Por isso que igrejas gastando somas exorbitantes de dinheiro para reconstruir um templo de Jerusalém, na verdade é um desvio de propósito. É um desvio de propósito. É pegar aquilo que Cristo passou a significar para nós e ignorar completamente isso. E ignorar. A visão do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, ela ficou para aquela época, para aquele povo, para aquela situação, para aquele momento histórico. Nós temos algo muito superior, muito melhor. Então não temos que ficar retrocedendo a esse tipo de apelo, tá certo? Não temos que ficar retornando a esse tipo de imagens. Isso ficou para trás, isso foi superado por Cristo Jesus. Temos algo melhor. Aquilo que eu discuti na primeira aula. A lei não foi anulada, porque a anulação ela subentende algo que era ilegal. A lei não é ilegal. A lei foi algo dado por Deus. Ela é a base, ela é a base. Veja só, quando você constrói uma casa, você precisa ter base. Então você constrói a base, em cima da base você vai construir o restante do edifício. Então o que acontece? A lei, ela foi dada dentro de um âmbito de legalidade. Foi Deus que entregou a lei para o povo. Só que a lei foi mal interpretada. A lei foi manipulada pelos mestres de então, os mestres da época. Eles manipularam de forma a colocar suas interpretações no mesmo patamar de importância da lei. E aí Jesus veio para quê? Não para abrogar, como ele mesmo diz, mas para cumprir. E o que é o cumprimento da lei? O que é a realização da lei? É a realização do seu objetivo. Para que ela foi dada? Qual o propósito com o qual ela foi entregue? Jesus veio nos mostrar qual o propósito. Jesus veio dizer, olha, eu dei estas leis com este propósito, com este objetivo. Então o que acontece? Se você tem algo que está parcialmente realizado, quando vier a pessoa que tem competência para realizar totalmente, você não vai retornar ao que é parcial. Você vai ficar com aquilo que está plenamente realizado. Exatamente o que Cristo Jesus fez em relação à lei. Ela estava parcial, por quê? Ela foi entregue, mas não foi entendida. Ou pelo menos, mesmo que em um primeiro momento foi entendida, depois foi distorcida. Jesus veio eliminar essa distorção da lei.
Ele veio trazer a interpretação correta e o significado dela. Então Jesus veio dentro da lei, cumpre toda a lei, vive conforme a lei, realiza a lei e nos entrega a sua lei. Jesus veio e disse: olha, isso aqui é assim, eu realizo, eu cumpro na minha vida, e agora vocês vão andar conforme a minha lei. Então nós estamos debaixo da lei. Que lei? A lei de Cristo Jesus. Qual é a lei de Cristo Jesus? A lei da graça. Todos os sacrifícios que antes eram cobrados do povo em relação a entregar cordeiros, bois, pombos, entregar aqueles sacrifícios periódicos, pode ler em Hebreus, Jesus realiza tudo aquilo perfeitamente, definitivamente. Jesus realizou definitivamente a entrega de sacrifício, porque ele é o sacrifício substitutivo e é o sacrifício definitivo também. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é necessário mais sacrificar. Havia a guarda da lei, havia a guarda dos sábados na lei. Por que havia a guarda dos sábados? Para que o homem dedicasse um tempo a Deus. O homem parasse suas atividades normais e dedicasse aquele tempo para Deus, para fazer aquilo que é da vontade de Deus. É o que Jesus disse. É lícito fazer o bem no sábado? Veja essa pergunta. Se um teu boi cair num buraco, você não tira? Então por que não é lícito curar no sábado? Sendo que os maus intérpretes da lei estavam dizendo que no sábado era para ficar completamente parado. Como se Deus tivesse o propósito de estabelecer um período de letargia, para que as pessoas ficassem completamente paradas. Sendo que Jesus veio trazer exatamente esta realidade. O que é lícito fazer no sábado? É lícito fazer o bem. Independentemente dessas interpretações que foram dadas, é lícito fazer o bem. Curar no sábado, por exemplo, evangelizar no sábado, fazer a obra de Deus no sábado. Então o que acontece? Jesus, dizendo isso, ele vai e realiza o milagre e contraria o ponto de vista daqueles ensinadores. E quando ele contraria o ponto de vista daqueles ensinadores, ele diz: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Veja só a ordem de prioridades. O sábado foi feito para o homem. Então, ou seja, o sábado está servindo de um propósito ao homem, não o homem para o sábado. Ou seja, não é o homem que tem que se subordinar ao sábado, ao conceito de sábado. Mas o sábado existe para viabilizar algo importante para o homem. E viabilizar o quê? Tornar possível o quê? Que o homem sirva a Deus. Pare de servir um pouco a si mesmo, a seu próprio ventre, e sirva a Deus. Como que o homem vai servir a Deus hoje? Em Cristo Jesus. O sábado era o descanso para os judeus, descanso das suas atividades normais para servir a Deus. Jesus é o nosso descanso. Nós estamos em Cristo Jesus constantemente. Eu não estou em Cristo Jesus só no sábado. Eu estou em Cristo Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo também. Tá certo? Então o que acontece? O sábado hoje está plenamente realizado em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo e nós servimos a Cristo todos os dias. Nós adoramos a Cristo não é de sábado. Nós adoramos a Cristo todos os dias. Nós servimos a Deus não é só de sábado. Nós servimos a Deus todos os dias. Em todos os momentos em que há uma oportunidade que possamos dar testemunho, em que possamos falar acerca de Cristo Jesus, em que possamos demonstrar que Cristo Jesus está em nós, habita em nós, estamos servindo a Cristo Jesus, estamos cumprindo o objetivo, o propósito do sábado. Veja só, muitos estão apegados à forma. Paulo fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, sem estar apegados simplesmente à forma, temos que entender qual o sentido, qual o significado. Jesus realizou os sacrifícios. Jesus é o sacrifício definitivo. Não é necessário mais sacrifício. Os sacrifícios estão realizados. Aquilo que era parcial está pleno. Eu fico com aquilo que é pleno. O sábado estava sendo mal interpretado, sendo mal usado. Jesus veio e deu o sentido original do sábado, o propósito do sábado, que é servir a Deus. Estou em Cristo Jesus, sirvo a Deus todos os dias, o sábado está realizado. Eu não vou voltar àquilo que é parcial, ou seja, aquele entendimento errôneo acerca do sábado. Eu vou ficar com Cristo Jesus, tá certo? O templo foi substituído pelo templo que é Cristo Jesus. Eu não vou voltar à questão do templo de Salomão e das suas práticas e das suas indumentárias. Eu vou ficar com aquilo que é realizado, que é Cristo Jesus, o meu templo. Então eu não preciso voltar àquilo que é parcial, está realizado em Cristo Jesus. Então a igreja, a eclesia, que é este grupo de pessoas em torno de Cristo Jesus, vive
por Ele e vive nele, está nele e Cristo está em nós. Tá certo? Então, é este grupo de pessoas que merece ser chamado de igreja. E é sobre eles que pesa toda a responsabilidade do que é ser uma igreja. Porque quando você distorce esse conceito, você lança a responsabilidade sobre a instituição. Você pensa, a instituição tem que evangelizar, a instituição tem que ajudar os pobres, a instituição tem que ajudar as viúvas, tem que ajudar os órfãos, sendo que a instituição não faz nada. É simplesmente uma gestora de imóveis, de templos, de erário, de banco, de som, de microfone, de instrumentos musicais. Simplesmente serve para guardar isso e para administrar isso. Quem tem o papel, quem tem a missão, quem foi chamado para pregar o evangelho até os confins da terra, foi a igreja, a eclésia, certo? A eclesia. Sobre esta está a responsabilidade e é esta que recebe o poder e a capacitação de Cristo Jesus, tá certo? Então, temos que ter muito claro essa questão, esse conceito de igreja. E temos aqui, com relação ao termo eclésia, os chamados para fora, conforme está no original grego, de onde tomou emprestado esse conceito, tá certo? Esse conceito de agrupamento de pessoas, e diz chamados para fora. Esse é o sentido principal que tem esse termo da língua grega, eclésia. E aí, discutindo, vamos ver daqui a pouco o uso dela dentro da sua própria cultura, mas trazendo isso para dentro da escritura, vemos o exemplo de algumas pessoas que vivenciaram esse conceito. E pode nos exemplificar, por exemplo, o patriarca Noé. Noé, que estava em meio a uma sociedade degradada, a respeito da qual a Bíblia diz que o seu pensamento era constantemente mau. Então o homem não dava mais lugar à sua consciência, conforme o próprio Gênesis diz que o meu espírito, Deus falando isso, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. E pelo que vemos aí das narrativas bíblicas, a carne tomou toda a liderança, né? Tomou todo lugar. Então o homem pensava apenas de forma carnal e jamais de forma espiritual ou usando a sua consciência, mas simplesmente os seus impulsos. Então, de tal forma a sociedade se degradou com esse tipo de movimento, esse tipo de atitude, né, que Noé foi o único encontrado justo. Deus se agradou de Noé. E uma vez se agradando de Noé, Noé foi como que chamado para fora. Chamado para fora do quê? Chamado para fora daquele modo de vida daquela sociedade da época. Quando Noé é chamado para fora, é dado a Noé um projeto. O projeto de construir a arca, porque Deus viria trazer destruição. E a arca é uma denúncia. A arca é uma denúncia. Não vemos Deus falando com Noé para que ele se volte às pessoas e vá tentar evangelizar ou pregar algum tipo de palavra. Na verdade, não havia escritura. O que havia era uma revelação. Então Noé tinha essa revelação dentro de si, de que ele era um chamado de Deus. E havia a tradição, vamos dizer, uma tradição oral transmitida de patriarca a patriarca, desde Adão, Sete, Enos, por aí vai. Então essa tradição oral, que não pode ser plenamente constatada, porque a Bíblia não nos deixa, não nos diz isso de forma clara, objetiva, mas podemos inferir isso do conhecimento de Deus que passou a ter com Enos, e depois vemos aí alguns indícios dele em Noé. Então Noé tem, vamos dizer assim, tem algum conhecimento acerca de Deus e tem esse chamado, e realiza esse chamado como? Saindo para fora da sociedade e construindo a arca, que é o projeto de Deus para ele. Qual é o propósito desse projeto? Fugir da destruição que virá. A destruição está anunciada sobre todos aqueles que se desviaram, aqueles que se degradaram nesse modo de vida. E não é chamado para fora e constrói a arca. E a arca é a pregação dele. A arca prega para as pessoas que virá uma punição àquele modo de vida que elas estão vivendo, no qual eles estão vivendo. Então a arca é a Bíblia de Noé, é a pregação de Noé, tá certo? É o púlpito de Noé, é a igreja dele, vamos dizer, é o templo dele. A igreja é ele mesmo. Então o que acontece? Noé e a sua família constituem esta igreja de então, e eles são chamados para fora da sociedade, e a pregação, a denúncia deles é a arca.
Então, enquanto Noé martelava as madeiras da arca, era a pregação. E as pessoas deveriam olhar para aquilo e pensar, analisar o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, o que vai acontecer. É uma arca, vai vir chuva, ou seja, vai vir a destruição. Então eles tiveram oportunidades para pensar acerca dessa atitude. Aí a igreja cumpre um papel semelhante. A igreja é chamada para fora de uma sociedade corrupta, uma sociedade alienada, uma sociedade divorciada de Deus, tá certo? E ela denuncia essa sociedade como vivendo um novo modo de vida. Nascer da água e do Espírito, como Cristo falou para Nicodemos. Nascer de novo, ser uma nova criatura. Como Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a natureza de Cristo passa a tomar conta e a manifestar-se através de mim. Então nós somos o veículo pelo qual Deus se manifesta. Deus se manifesta através da igreja. Então Deus mostra através da igreja o padrão que Ele quer para o mundo. A igreja precisa ser um referencial, uma bússola. O dia que a igreja não for mais um referencial de moralidade, de ética, a igreja não presta mais para nada. Perdeu completamente o significado, perdeu o sentido. Não serve mais para nada. É um sal insípido que só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se a igreja não salgar, como se o mundo fosse algo que precisa ser preservado, está se tornando podre, e o sal preserva. O dia que o sal não salgar mais, joga fora, não serve mais para nada. Essa é a única função. Se ele não desempenhar, não serve mais para nada. Então a igreja, ela denuncia, não é simplesmente por um prazer de denunciar e de dizer que é melhor do que alguém, do que os outros. Não. A igreja faz essa denúncia no sentido de mostrar qual é o padrão de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o projeto de Deus, o plano de Deus, tá certo? E onde está o erro, onde está o mal, onde está a destruição. Então o que Noé fez na sua época, na sua sociedade, é o que a igreja precisa fazer hoje. O dia que não fizer mais isso, perdeu o sentido, perdeu o significado. Se a igreja não for diferente, a igreja não é um lugar de barganha, a igreja não é um lugar de ganhar dinheiro, a igreja não é um lugar de procurar só cura de doença, a igreja é um lugar de procurar comunhão com Deus, salvação da sua alma, nascimento numa nova criatura, para ser uma pessoa de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, com o padrão de Deus, para denunciar o pecado na sociedade. É o principal. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Aí, perdão, até essa interpretação é incorreta. As demais, na verdade, não existe. Estas coisas vos serão acrescentadas. Eu já ouvi tanto demais, que isso acabou grudando na minha mente. Mas estas coisas, que essas coisas são? Aquilo que Cristo está falando no trecho bíblico que está sendo mencionado. Então, quando nesse trecho bíblico, no Evangelho de Mateus, por exemplo, não me recordo aqui o capítulo, mas Jesus ele fala acerca da a vestimenta necessária, o alimento necessário. Veja os pássaros, não planta, não colhe. Veja as flores do campo, né? Que não tecem nem fiam, mas Deus as veste. Então, Jesus fala que Deus dá o suficiente. Se nós confiarmos, se nós fizermos a nossa parte, confiarmos, né? Então Deus dá força ao trabalho, Deus dá oportunidade, trabalhe, viva e Deus vai abençoar, vai te dar o suficiente. Então você tendo o suficiente para a sua vida, não fique ansioso, solícito com relação às demais coisas. Que estas coisas, certo? Então o que acontece? A igreja, nessa perspectiva, ela tem que atender esse propósito, não necessariamente o propósito de enriquecimento, o propósito de satisfação de ego, certo? Então a igreja não é um lugar de recreação, a igreja não é um banco, a igreja não é um hospital. Ela pode vir a desempenhar esses diversos papéis. A pessoa pode prosperar, sim, pode prosperar. Deus pode trazer prosperidade sobre a sua vida, com certeza. A pessoa pode encontrar a cura para sua enfermidade, com certeza, porque temos lá uma pessoa que cura. O Senhor Jesus cura, é médico dos médicos, é Senhor dos senhores, Ele cura. Só que qual é o propósito central, principal? O propósito central, principal, é salvação em Cristo Jesus, mudança de vida, tá certo? E propagar a mensagem. Aí essas outras coisas também vêm sobre a nossa vida, mas não esqueça do principal.
Temos aí outra pessoa, Abraão. Abraão foi chamado da sua terra, por meio da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Certo? Foi chamado do meio da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Quando Abraão é chamado, Deus tem um propósito para ele. Deus tem um propósito, tem um projeto para ele. Mas Deus não lhes dá garantias. Olha, Abraão, pode vir porque eu fiz um contrato com você. Olha, Abraão, pode vir porque você está vendo, eu vou te dar aquela terra. Deus fala para Abraão, parte para a terra que eu te mostrarei. Ele exige de Abraão uma desvinculação da terra, da parentela e da casa do pai. Tudo aquilo que construía o universo dele. O lugar em que ele estava, que era um lugar abastado, a parentela dele e a casa de seu pai, que era o que lhe dava segurança. Inclusive os países eram constituídos, na verdade, de tribos, de clãs. E esses clãs eram o país de fato, porque era ali onde tinham as leis de família, que é o que regiam a sociedade da época. A sociedade da época não era tanto regida por um Estado como conhecemos hoje. Um Estado nacional, com bandeira, com constituição. Haviam leis, sim, haviam leis. Em alguns momentos as leis podiam agir sobre diversos clãs diferentes. Era imposta, na verdade, por uma força maior, desde que essa tivesse competência para isso. Mas, de fato, no dia a dia, a lei que regia as pessoas da época era a lei do seu clã, a lei da sua tribo, na qual ela estava inserida, na qual ela vivia e a qual lhe dava proteção. Então Abraão estava sendo chamado para abandonar a cidade, né, a sua terra, o lugar que lhe dava bens, riqueza. Estava sendo chamado para sair da sua parentela, do seu clã, da sua tribo, tá certo? Que lhe dava proteção, e da casa de seu pai, onde de repente lhe dava uma segurança pessoal. Então Abraão estava sendo chamado para se desligar de tudo aquilo que é extremamente importante para o homem. Para quê? Para viver um projeto de Deus. Vai para a terra que eu te mostrarei. Te mostrarei. Veja, a terra não está diante de seus olhos, da sua vista. Para a terra que eu te mostrarei. E Abraão sai peregrinando para essa terra que Deus iria mostrar. E ele vai por fé. E aí vemos aí, em Noé vimos essa característica da denúncia. Em Abraão vimos a característica da fé. Nós somos chamados filhos de Abraão, porque nós manifestamos a fé de Abraão. Do jeito que Abraão não via a terra, mas cria naquele que fez a promessa, e por isso alcançou, nós também não vemos ainda a terra que havemos de herdar. A Nova Jerusalém, o mundo celestial, o reino celestial de Deus. Nós não vemos, mas nós partimos em direção a Ele, nos desligando de tudo aquilo que poderia nos aprisionar, aquilo que poderia nos prender. A terra, a parentela, a casa do Pai. Veja que Jesus disse: se alguém ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então existe sempre um apelo a sair para fora. Existe sempre um apelo a se desapegar das coisas que estão em volta, não é abandoná-las, tá certo? Para que esse conceito não seja distorcido. Pessoas que pensam sair para fora é não dar assistência à minha mãe, não dar assistência ao meu pai, não dar assistência à minha família. De forma alguma. Paulo fala que aquele que abandona os seus é pior do que o infiel e negou a fé. Então veja, isso tem que ser equilibrado. Onde está? O que significa esse conceito? Significa que dentro da sua vida, no seu coração, no seu espírito, no seu íntimo, o centro, aquele que está no centro da sua vida, da sua existência, é Deus. E você vive por meio de fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Tá certo? Porque aqueles que têm fé têm que crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Então sem fé é impossível se relacionar com Ele. Nós nos relacionamos com Ele no âmbito da fé, da mesma forma como Abraão fez. Aquilo que Abraão fez no tempo dele, nós fazemos cada dia, a cada dia. Por isso que nós somos filhos de Abraão. Nós vivemos como Abraão. Nós nos relacionamos com Deus por fé. Nós não vemos. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A fé não é loucura. A fé é o que está acima da razão. Tá certo? Então a razão trabalha, sistematiza tudo aquilo que é da possibilidade humana, que está no tempo e no espaço. Aquilo que extrapola o tempo e o espaço está no âmbito da fé.
A fé está acima da razão, porque a fé nos põe em relacionamento com Deus, aquele que criou o tempo e o espaço. Então, Abraão vivia por meio dessa fé, nós vivemos por meio dessa fé. Nos relacionamos com Deus por meio dessa fé, tá certo? Cremos em Deus, vivemos com Deus, andamos por fé. E aí Deus está no centro da nossa vida, da nossa existência. Jesus ocupa o centro da nossa história. E aí as demais coisas que estão em volta disso são coisas importantes e que atendemos a elas também. Mas nenhuma delas nos pode tirar de Cristo Jesus. Nem a minha mãe, nem o meu pai, nem o meu irmão, nem o meu filho, nem o meu esposo, nem a minha esposa, nem o meu trabalho, nem a minha faculdade, meu dinheiro, minha casa, meus bens, meu carro. Nada pode me afastar de Cristo Jesus. Como Paulo fala em Romano. Nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada. Tá certo? Nem o passado, nem o porvir. Nada nos separará de Cristo Jesus. Por quê? Ele está no centro. Será que ele está no centro da tua vida, da tua história? Então, se ele estiver no centro, ele for a prioridade, nós colocamos ele acima de tudo, como o mandamento diz, veja só o mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Como Jesus falou, as duas bases de toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas é isso, é colocar Deus no centro da sua história. Não deixar que nada ocupe um lugar prioritário, ocupe um lugar mais importante do que Deus. Então o que acontece? É exatamente aquilo que Abraão fez. Ele se desligou por quê? Porque aquelas coisas não iam impedir o seu chamado. Tanto Abraão não era uma pessoa que desprezava a família, que ele levou o sobrinho, que nem estava dentro do projeto, dentro do plano, mas ele levou. Depois causou até alguns problemas para ele. Mas não tem problema. Ele cumpriu o seu chamado. E assim nós também somos chamados para fora, para priorizarmos a Deus. E assim Israel, também o terceiro exemplo, conforme consta aí, ele é chamado para fora de um lugar de escravidão. Israel estava escravizado e é chamado para fora por Deus, é liberto dessa escravidão para viver como um povo para ele. Para viver o seu chamado, viver o seu projeto, o seu plano, ser um povo escolhido. Assim nós somos tirados da escravidão dos nossos vícios, do pecado, do mundo, da destruição, tá certo? Deus nos liberta por meio da sua poderosa mão, do seu braço forte, que abriu o mar vermelho, por exemplo, conforme ilustrado aí na cena, tá certo? Nos dá acesso à terra prometida, nos dá acesso ao reino celestial. Então somos chamados, estamos peregrinando nesse deserto, mas temos um pacto com Deus. Deus é a nuvem que nos dá sombra no calor, Deus é o fogo que esquenta nas noites frias, e Deus é a nossa orientação, nossa bússola, aquele que nos conduz ao lugar certo, e nós havemos de herdar a Canaã celestial. Então o que acontece? Somos chamados para fora. Fora do quê? Fora desse mundo de escravidão. Você não pode ser escravizado pelo vício do cigarro. Você não pode ser escravizado pelo vício da bebida. Você não pode ser escravizado pelo vício da prostituição. Você não pode ser escravizado pelo vício do mundanismo. Você foi chamado para fora do Egito da escravidão. Você não pode retornar a ele. Se você retorna a ele, você não está no meio dos chamados. Você não está no meio daqueles que foram chamados para fora. Como vamos ver, como aliás já vimos, tratamos aí acerca da igreja, a organização e a igreja organismo. Pode ser até que você esteja dentro da igreja organização, tenha uma carteirinha, tenha o seu nome no hall de membros, mas você está dentro da igreja organismo, você está no corpo de Cristo. Às vezes você está simplesmente em uma instituição. Dentro de uma instituição, você balança aquela bandeira da instituição, mas você não está dentro do corpo de Cristo. Você está dentro do corpo de Cristo quando você de fato é chamado para fora e atende a esse chamado, tá certo? E aí vimos aí algum uso secular da palavra eclesia, tá certo? Esse é um termo grego, tirado do mundo grego e emprestado para a igreja, tá certo? A igreja toma por empréstimo esse conceito para descrever a união dos crentes e a condição deles de chamados para fora do mundo. E aí vemos que é um conceito que está amplamente baseado nas escrituras, porque temos diversos personagens, não somente aqueles, outros personagens, que exemplificam o conceito. Tá certo? Então mesmo esse conceito de eclesia, ele foi cunhado na cultura grega. A cultura grega que inventou esse negócio. Mas esse conceito está completamente fundamentado dentro de verdades da Escritura Sagrada. E vamos ver quais termos que a Escritura Sagrada deu originalmente a esse conceito
que é traduzido para eclesia, tá certo? Vamos ver esse termo na língua hebraica. Então temos aí, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 19, versículos 39 e 41, que diz: E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. A palavra assembleia é a tradução na língua portuguesa de eclesia, tá certo? Então a eclesia é traduzido para a nossa língua, por exemplo, por assembleia. E assembleia é o ajuntamento de pessoas. Essas pessoas se ajuntaram em determinado lugar e poderia se chamar elas, esse ajuntamento de pessoas, de assembleia. E a pessoa que está falando aí, o narrador, ele diz que será averiguado, não é necessariamente já constatada a legitimidade daquele ajuntamento. Então existe aí um certo risco, como ele vai dizendo no versículo 40. Ó. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu a assembleia. Veja só, o mero ajuntamento de pessoas constituindo a assembleia, ou eclésia, tá certo? O mero ajuntamento da eclésia, sem qualquer justificativa, tá certo? Que a fundamente, pode ser entendido como uma sedição, ou seja, uma revolta contra o Estado. Na verdade, uma organização para tramar alguma revolução. Então, ele teme aí que isso seja mal entendido pelos administradores romanos. Estamos falando aí de uma cidade helenizada, uma cidade de hábitos gregos, mas debaixo de uma dominação romana. Tá ok? Então vemos aí da onde foi tomado esse termo eclésia. E o uso do Antigo Testamento, temos, por exemplo, a palavra carral do Antigo Testamento, que é traduzido como assembleia para a língua grega, traduzido como assembleia. Assembleia, na verdade, é a tradução do eclésia, que vem a significar igreja, é o conceito de igreja. Então vemos o carral do hebraico, quando o hebraico foi traduzido para a Septuaginta, traduzido para a tradução Septuaginta, certo? A língua grega, ele é traduzido para a eclésia. Eclésia traduz carral, certo? E essa tradução grega para a língua portuguesa, vemos que é usado assembleia. Então, carral significa assembleia, tá certo? Que tanto no hebraico quanto no grego, né? No hebraico no hebraico é o carral, no grego é eclésia. E ambos são traduzidos para assembleia. E esses três termos aqui, eles são o conceito de igreja. Igreja, então, é o que no grego é eclésia, é o que no português foi traduzido para assembleia, e no hebraico estava como carral. O termo original, carral. Carral é um termo mais amplo. É um ajuntamento de pessoas. Vamos ver que o hebraico tem um outro termo mais específico para ajuntamento de pessoas, de determinadas pessoas. Tem um termo mais específico para ajuntamento de determinadas pessoas, que tem algumas características em especial. Carral é um termo mais amplo. Conforme tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da assembleia, no juntamento de pessoas, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Deuteronômio 18:16 tem o termo carral, é traduzido para eclésia do grego, e no português é traduzido para assembleia, e traz o conceito de igreja. O que chamamos de igreja hoje, o juntamento de pessoas, é o que pode ser chamado também de assembleia, é o que no grego é eclésia e no hebraico é carral. Tá certo? Então temos aí o ajuntamento de pessoas, um termo mais amplo. Agora, mais especificamente, temos o Edá. Edá, o mais aconselhado é que seja traduzido para congregação. O Edá é mais aconselhável ser traduzido para congregação. E no grego ele é traduzido para sinagoga, ou sinagogue, tá certo? Então, no grego ele é traduzido para sinagoga. Uma sinagoga ou sinagogue do grego, que é o Edá do hebraico, e a congregação do português, ele é mais específico porque ele trata de um determinado ajuntamento de pessoas. Que pessoas? Por exemplo, judeus circuncisos, tá certo? Pessoas que foram circuncidadas, pessoas que fazem parte de um pacto, de uma aliança, de um determinado grupo de pessoas. É um ajuntamento de determinado grupo de pessoas. É uma palavra mais restrita.
né? Palavra mais específica. O que o Carral, traduzido para a eclésia, é mais amplo, diz respeito a um grupo mais heterogêneo, vamos dizer assim. Eles estão unidos, eles estão juntos, em torno de um mesmo propósito, mas as próprias pessoas não necessariamente são de um grupo específico, são mais heterogêneas, simplesmente se uniram ali e ali estão juntas no mesmo propósito, por isso são uma assembleia. Como a assembleia que se reuniu lá na narrativa de Atos. Não dizia que se reuniu uma assembleia de pessoas só de determinada nacionalidade, que falavam só um tipo de língua, ou que eram só de um tipo de cor de pele. Não, se ajuntaram pessoas. E o tema era um. Pronto, então se eles se ajuntaram no mesmo propósito, para discutir o mesmo tema, é uma assembleia. Independentemente se forem pessoas de características diferentes. Agora, esse edá, traduzido para a sinagoga, que pode ser para a nossa congregação, ele é mais específico, ele trata de pessoas específicas dentro de um ajuntamento. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro com anel de ouro no dedo, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, então esse trecho de Tiago 2,2, só para você pegar o termo ajuntamento, que foi traduzido por essa equipe editorial para nós como ajuntamento, mas que na verdade expressava o termo sinagoga. No original grego ele expressava o termo sinagoga, tá certo? Ou congregação. Então Tiago, ele está se voltando para um público. Ele está discutindo, ele interage muito com esse público judaico ainda, tá certo? Não que tentando levantar alguma hipótese que Tiago não aceitasse os gentios, de forma alguma. Vemos aí em outros lugares da carta de Tiago uma abordagem um pouco mais ampla, né? E Tiago dentro do contexto de Atos também. Então não necessariamente Tiago excluísse o outro grupo, mas simplesmente ele está neste momento se voltando para um determinado grupo. Neste momento ele está se voltando para esse grupo que podem ser qualificados dentro do termo de sinagoga, tá certo? Que traduz o edá do hebraico, congregação. Então temos aí um termo mais amplo e um termo mais restrito, tá ok? E aí vemos os usos que são feitos aqui. O uso no Novo Testamento, seus significados, conceito de igreja invisível e igreja visível, tá certo? Vamos ver aí esses termos, como esses termos são aplicados dentro do Novo Testamento, tá certo? Então temos aí esses dois conceitos. Vamos ver aqui o que diz o texto a respeito disso. O uso no Novo Testamento. A palavra igreja aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. Entretanto, nos evangelhos ela só aparece 3 vezes. E mesmo assim somente no evangelho de Mateus. Tá ok? Conforme diz aqui, ó. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, conforme Mateus 16:18. E em outro trecho diz: e se não as ouvir, dize à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentio e cobrador de impostos, ou publicano, pessoa que não se importava muito com as escrituras. Então, aí Jesus diz: se ele não te ouvir, considera-o como um publicano, pessoa que não leva em consideração essa questão. Este fato por si mesmo demonstra que o conceito só se desenvolveu logo após a ressurreição de Cristo Jesus. Pouco a pouco a ênfase sobre o reino dos céus se transferiu para o ensino sobre a igreja. O reino literal na terra havia sido rejeitado e por isso a igreja foi edificada. Vemos aí a igreja, ela surge em substituição à questão do reino de Deus implantado na terra. Então o que acontece? Uma vez que houve rejeição por parte dos judeus em relação ao Messias enviado a eles, tá certo? Veio para o que era seu. Você lembra? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos, veja aí que o termo, uma vez que foi rejeitado pelos seus, a todos quantos. Esse a todos quantos abre um leque de possibilidades que engloba o mundo inteiro. A todos quantos o receberem. Está em aberto.
Quem vai recebê-lo? Eu recebi. Você recebeu? Quantas pessoas o receberam? Quantas pessoas vão receber até o último momento? Então, abre um leque de possibilidades infinito. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a possibilidade está aberta, a porta está aberta para todos, tá certo? Por isso que nós não cremos no pré-determinismo e na questão restritiva, estes somente. Por quê? Diz aí todos quantos o receberam, todos quantos está em aberto. Seus significados. No Novo Testamento, a palavra eclésia é usada na maioria das vezes para designar uma congregação local, mas nunca um local de reunião, como por exemplo um salão ou um templo. Nada tinha a ver com o local onde os cristãos se reuniam, mas tão somente com a própria reunião. Ainda que frequentemente falemos sobre as congregações em sentido coletivo, chamando-as de igreja do Novo Testamento ou de igreja primitiva, nenhum escritor do Novo Testamento emprega o termo eclésia nesse sentido. Conforme já vimos, a palavra eclésia era usada para designar uma assembleia ou congregação que fosse convocada para diversos propósitos. No Novo Testamento, esse termo às vezes assume mais de um sentido, mas sempre com uma só finalidade, uma assembleia, uma reunião. Portanto, o termo eclésia refere-se àqueles que são chamados para fora, dentre as nações, em nome de Cristo, para constituir a igreja, o corpo de Cristo, isto é, um grupo de pessoas santificadas que se convergem em torno de Cristo. Nesse sentido, a igreja é um organismo vivo, reunido em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Às vezes é entendida como sendo o próprio corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 27 e Efésios 4, 12. Aqueles que são chamados dentre uma determinada comunidade a fim de obedecer os preceitos e princípios de Cristo, encontrados no Novo Testamento, na qualidade de grupos de cristãos. Nesse sentido, a igreja é uma organização. Conceito de igreja invisível e igreja visível. Veja só. A primeira colocação mencionada acima refere-se à eclésia, assembleia invisível em torno de Cristo. A segunda refere-se também a uma eclésia, assembleia em torno de Cristo, só que de forma visível. Na primeira não pode haver fraude, na segunda pode, não deveria, mas pode, existe, né? E na igreja visível, é na igreja visível onde se revela a igreja invisível, tá certo? Da igreja visível se pode levantar catálogo, estatísticas, podemos saber quantos membros estão arrolados em seu rol de membros, mas quem pode fazer isso com a igreja invisível? Se pudéssemos ler o livro da vida, certamente saberíamos quantos são os membros da igreja invisível. Só no dia do arrebatamento é que finalmente saberemos quem é quem. Outros significados da palavra igreja, depois vamos ver no próximo slide. Primeiro vamos discutir rapidamente isso aqui, a igreja visível e a igreja invisível. Aí temos aí os termos, seu uso no Novo Testamento, vimos aí de forma bastante clara já, acerca de templo, né? Construções, edificações, templos, e igreja, que é a organização ou organismo em torno de Cristo Jesus, tá certo? Vinculados a Cristo Jesus, subordinados a Ele, a sua lei, as suas palavras, tá ok? Estão organizados em torno de Cristo Jesus, se reúnem, e desta reunião resulta o termo eclésia, resulta o termo igreja. A igreja é a reunião dessas pessoas em torno de Cristo Jesus. E aí vemos, dentro desses conceitos, aqui temos, nesta foto aí antiga, temos aí o templo. Então esse aqui é o templo, é a edificação, ok? Que chamamos em muitas das vezes, como foi narrado, como foi lido aqui, chamamos igreja em muitas ocasiões. Só que existe uma falha, né, uma falha conceitual aí. Na verdade, igreja, como aqui mesmo está exemplificado, é o ajuntamento de pessoas, tá certo? Então temos aí uma assembleia, temos aí um ajuntamento de pessoas em torno de um mesmo propósito. Então temos aí a igreja. Esta igreja, no mesmo ajuntamento, temos aí dois conceitos, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja organização e a igreja organismo, dentro desse mesmo ajuntamento de pessoas. E aí o que acontece? Dentro desse quadro, vimos aí o templo, que é o ambiente físico no qual a igreja se reúne. O templo e a igreja, tá certo? A igreja, a eclésia, os chamados para fora, a igreja organização e a igreja organismo. E aí dentro dessa questão da igreja visível,
temos o que? O que ele falou ali. Temos a igreja local, conforme vemos aí exemplificado, que é as pessoas de determinado local que se reúnem dentro de uma organização. E essa organização, ela tem um rol de membros, por exemplo. Esse rol de membros, ele enumera todas as pessoas que fazem parte daquele grupo. Então este grupo, o grupo da igreja local, é o grupo dessas pessoas que se reúnem em torno desse mesmo propósito. Agora, dentro desse grupo, dessa igreja local, dessas pessoas que usam esse templo, por exemplo, para se reunirem, para adorar a Deus, para seguirem as palavras de Cristo Jesus, cumprirem ela na sua vida, no meio dessas pessoas existem aquelas que só pertencem à igreja organização, que tem um nome lá na carteirinha, que tem um nome lá no caderno, só pertencem à igreja organização. Todas elas estão dentro do grupo igreja organização, tá certo? O grupo igreja local, que usam este templo. Mas tem umas que só pertencem à igreja organização, e tem outras que, além de estarem dentro da igreja organização, que é um grupo geral, o rol de membros, ela também pertence à igreja organismo. Por que ela também pertence à igreja organismo? Porque ela está ligada a Cristo Jesus, em espírito e em verdade. Porque ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque ela foi justificada por Cristo Jesus, foi santificada e está vivendo uma vida de acordo com a sua palavra. E existem outras pessoas que estão só no rol de membros. Existem outras pessoas que estão só dentro da organização, mas que na verdade elas não estão vivendo uma vida ligada a Cristo Jesus. Elas não têm comunhão. Elas estão na foto, elas aparecem, você olha para elas, não vê distinção entre ela e a outra. Como Jesus falou na Escritura, que o joio pode ser confundido com o trigo. Inclusive o joio foi semeado no meio do trigo, por adversários, né? Só que não pode ser arrancado. Por quê? Para que você, tentando arrancar o joio, não leve o trigo junto, que é fácil confundi-los. Então você olha dentro dessa seara aqui de pessoas, você tem dentre elas, maravilhoso se todos fossem trigo, se todos estivessem ligados, né, nos dois âmbitos, na igreja organização e também na igreja organismo. Mas infelizmente não é assim. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Escritura diz. Então o que acontece? Por causa da natureza humana, do uso que faz do seu livre-arbítrio, o mau uso que faz dele, temos pessoas verdadeiras, sinceras, íntegras, que são salvas em Cristo Jesus, que têm a sua vida transformada, e temos pessoas que estão enganando, estão mentindo para os outros e às vezes até para si mesmas, vivendo uma vida fora da palavra de Deus. Então o que acontece? Elas são vinculadas no rol de membros, elas estão dentro da igreja de organização, não podem excluí-las, até que ela tome uma atitude que seja completamente escandalosa. Aí ela pode até ser afastada. Mas enquanto ela tiver um padrão de vida externo de acordo com as regras, ela está lá e ela não pode ser tirada. E Jesus mesmo disse para não tentar arrancar, para tentando arrancar o joio e não levar o trigo. Então não pode ser tirada, está no rol de membros. Mas não necessariamente ela está no corpo. Só quem está no corpo é quem está em comunhão. Só quem está no corpo é quem foi chamado para fora do quê? De uma sociedade pecadora. Então temos aí rol de membros, igreja local, igreja organização. Todo mundo que está na lista. Aí no segundo plano, como vimos aí no quadro ao lado, igreja organismo. É a igreja que é corpo e tem por cabeça o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja. Que igreja? A igreja invisível e universal, a igreja daqueles que estão chamados para fora, a igreja daqueles que estão em comunhão com Cristo Jesus, que entregaram sua vida a Cristo Jesus para serem transformados, tá certo? Para nascerem da água e do Espírito, que estão vivendo em santificação. Então tem pessoas, indivíduos diversos daqui do meio do rol de membros, que além de fazer parte dele, também estão incluídos neste corpo universal, tá certo? Que constitui a igreja invisível de Cristo Jesus, a igreja organismo. Um organismo é um corpo, ok? Uma organização é um ajuntamento sistemático, com regras,
com local de culto, tá certo? Com usos e costumes, por exemplo, não falando de forma negativa, de forma alguma falando de forma negativa aos costumes, simplesmente é uma orientação desta organização para a melhor convivência, né? Para viabilizar o testemunho. Então a igreja constitui usos e costumes e ela tem autoridade para isso. O próprio Senhor Jesus lhe dá autoridade para isso, aquilo que a igreja liga na terra, né? Que é ligado no céu. Então o que acontece? A igreja organização, a igreja local, a igreja visível, o grupo de todas as pessoas que estão inseridas lá. A igreja organismo é o grupo daqueles que estão no rol de membros e também fazem parte da comunhão com Cristo Jesus. Não estão só no rol de membros, eles estão lá também, mas eles estão muito mais ligados a Cristo Jesus. Eles estão lá porque estão em Cristo Jesus. Agora tem outros que só estão lá porque o pai levou, a mãe levou, alguém levou, ou ele acha interessante, ou ele não tem mais nada de melhor para fazer, ou ele quer alguma vantagem, ou ele quer ganhar dinheiro, ou ele quer resolver algum problema da vida dele. Então ele faz parte do rol de membros, ele está lá, ele dá dízimo, ele dá ofertas, ele participa de diversos movimentos, diversas campanhas. Só que se você for buscar internamente na vida dele, você não vê as marcas da comunhão. Uma vida transformada, uma vida dedicada a Cristo Jesus, a palavra de Cristo Jesus se cumprindo na vida dele, os frutos do Espírito, que são um sintoma de que o Espírito Santo de Deus está em nós, o fruto do Espírito, fruto da paz, da mansidão, da longanimidade, da benignidade, da bondade, né? Da fé, da mansidão, tá ok? Então o fruto do Espírito é um sinal, um grande sintoma de que essa pessoa está em Cristo Jesus, que o Espírito de Deus está nele. E só tem o Espírito de Deus aquele que está não só no rol de membros, aquele que está no corpo, certo? Não só a igreja organização, a igreja organismo, ok? Então temos aí, cada indivíduo desse, por exemplo, está dentro de uma igreja local em determinado lugar. Aqui, por exemplo, na região árabe, europeia, na África, um país nórdico aí, da Suécia, sei lá, por aí vai, na Palestina. Então aqui tem representantes de diversas igrejas locais. Dentro da igreja local dele, existem lá pessoas como ele que também estão no corpo de Cristo Jesus, estão na igreja organismo, e tem outros que estão só no hall de membros, tá certo? Que não fazem parte desse grupo aqui. Então essa pessoa aqui, por exemplo, está aqui dentro dessa foto. E tem outras pessoas dessa foto aqui também que estão inseridas aqui. Mas tem muita gente daqui que está só aqui, que não está dentro desta aqui. Está só dentro da organização, não dentro do organismo. Tá ok? E aí vemos a igreja universal e a igreja invisível. Tá ok? Para conferir aqueles que fazem parte do hall da igreja local, só olhar o hall de membros. Para saber quem está dentro do corpo da igreja organismo, só se nós conseguíssemos olhar no livro da vida, conforme o teólogo Expedito Marinho nos falou aí, né? Muito interessante. Então temos aí alguns conceitos, outros significados para igreja, tá certo? Igreja. Temos aí o original, por exemplo, pode significar apenas ajuntamento de pessoas, conforme Atos 19, 32, 40. É da onde nasceu o termo eclésia e da onde a igreja tomou emprestado, tá certo? E aí temos aí também um mais específico, tá certo? Aquele que a igreja deu significado, que pode ser usado para indicar um culto cristão, mas nunca uma instituição. Então a igreja é o juntamento de pessoas em torno de Cristo Jesus, por exemplo, para cultuá-lo, para adorá-lo, para servi-lo. E uma vez que elas se reuniram em torno dessa causa, em torno desse único propósito que é Cristo Jesus, constituiu-se a Assembleia, constituiu-se a Eclésia, tá certo? Constituiu-se o Carral do hebraico, tá ok? E até mais especificamente o Edar, né? A congregação, no termo hebraico, a sinagoga. Só que a sinagoga hoje ficou muito específico para os hebreus. Nós somos a eclésia, somos a igreja. Então a igreja é a assembleia em torno de Cristo Jesus, não a instituição. Igreja, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Cristã, Igreja Betesda. São igrejas, são nomes fantasias, nomes de pessoa jurídica para uma organização. E aí temos também dois conceitos aqui, que já vimos: congregação
tá certo? De crentes e a igreja no aspecto universal.